Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Minha madrasta me acusa de ter lhe dado um olho roxo para ficar com a herança do meu pai, mas quando a verdade louca é revelada, a vida dela nunca mais é a mesma. Olá, tenho 25 anos e recentemente sofri um acidente que resultou em complicações que exigem cirurgia. O momento não poderia ser pior. Acabei de começar um novo emprego, literalmente uma semana antes de o meu seguro médico de 30 dias entrar em vigor. Então agora tenho uma conta enorme e não sei como pagá-la. Se você é americano, sabe o que isso significa. Trabalho como assistente jurídica. É um bom emprego, estou me saindo bem, mas esse novo cargo não é uma promoção. Recebi um pequeno aumento, e a empresa oferece bons benefícios, mas já é tarde demais para cobrir essa conta. O salário de uma assistente jurídica não é suficiente e, por privacidade, não entrarei em detalhes sobre minha situação médica ou a cirurgia, mas foi necessária, e agora estou sem um tostão. Sei que deveria ter um fundo de emergência. Sei que isso acontece com muitos americanos, mas simplesmente não tenho condições de poupar. Passei os últimos 5 anos construindo minha vida sem qualquer apoio, e não quero que tudo isso tenha sido em vão. A única opção que vejo é pedir ajuda ao meu pai. É por isso que estou fazendo esta postagem. Em outra vida, ele teria coberto essa conta sem que eu precisasse pedir, mas nesta vida, sou apenas sua filha distante. Para dar mais contexto, minha mãe faleceu quando eu tinha 16 anos. Ela era muito jovem, tinha apenas 32. Foi de repente, um momento ela estava lá saudável e perfeita, e no momento seguinte se foi. Ela era tudo para mim. Meus pais tinham 16 anos quando eu nasci. Os pais da minha mãe a expulsaram de casa quando descobriram que ela estava grávida. Então a família do meu pai a acolheu e a apoiou enquanto meus pais terminavam o ensino médio e me tinham. Eles se casaram no dia após a formatura, no quintal da infância do meu pai, e logo depois se mudaram para um pequeno apartamento na cidade. Meu pai foi para a faculdade enquanto minha mãe ficava em casa comigo. O dinheiro era escasso, como se espera de 2 jovens criando um filho, mas eles conseguiram. Minha mãe me deu tudo e meu pai estudava como se a vida dele dependesse disso. Quando ele se formou, tínhamos mal o suficiente para comprar um bolinho para comemorar, mas eles estavam determinados a construir uma vida melhor. Meu pai trabalhava horas insanas, fazendo bicos para ganhar um pouco mais, e minha mãe o apoiava em tudo, garantindo que eu estivesse bem. Finalmente, os esforços do meu pai deram frutos. Ele começou um pequeno negócio que cresceu até atrair investidores ricos. Ele o vendeu quando eu tinha 10 anos, e nossas vidas mudaram da noite para o dia. Mudamos de um pequeno apartamento para uma bela casa. Eu fui para uma escola particular, e minha mãe finalmente teve a vida que merecia. Por 4 anos foi como um paraíso. Meu pai estava mais ocupado do que nunca, continuava como diretor-geral, mas éramos felizes. Então minha mãe adoeceu, e de repente a grande e elegante casa se tornou vazia. Meu pai entrou em pânico. Ele nunca havia cuidado de mim sozinho, e eu era uma adolescente enquanto ele estava cada vez mais ausente. Quando eu tinha quase 17 anos, ele se casou com minha madrasta Nina, que havia sido sua secretária. Meu pai tinha 33 anos e Nina, cerca de 22. Não era a maior diferença de idade, mas eu odiava ter uma madrasta. Eu não precisava de uma nova mãe, precisava da minha. Em vez disso, ganhei uma garota 6 anos mais velha do que eu, fingindo se importar comigo quando meu pai estava por perto. Era como uma personagem saída do filme Operação Cupido. Se lembra do personagem Meredith Blake? Era ela. Meu primeiro erro foi mostrar meu desagrado por ela antes de conhecê-la. Depois que minha mãe morreu, passei por um período difícil. Sempre fui ativa e praticava esportes, e imagino que a adrenalina e o estresse, combinados com o luto, me levaram a entrar em algumas brigas. A escola não me causou muitos problemas, afinal, nada foi muito sério, mas esse foi meu segundo erro. Eu estava me comportando mal na escola e em casa, e me recusava a ficar perto de Nina. Quando estávamos juntas, acabávamos brigando, embora depois ela jurasse que nunca tinha levantado a voz. Minha relação com meu pai piorava cada vez mais, pois eu não conseguia entender como ele pôde fazer isso comigo. Ele, por outro lado, não entendia como eu não conseguia ver que ele estava fazendo tudo por mim. Esse foi meu terceiro erro. Na véspera do meu aniversário de 18 anos, Nina atacou. Eu estava em processo de me mudar para um apartamento com minha melhor amiga, mas meus pais e eu sempre tivemos a tradição de apagar as velas do bolo à meia-noite. Então voltei para casa naquela noite. Nina estava no sofá, chorando, com o olho roxo, abraçada ao meu pai, enquanto ele tentava consolá-la. Ela contou que quando passei mais cedo para pegar algumas das minhas coisas, algo me irritou, como sempre, e eu comecei a gritar com ela novamente. Ela afirmou que tentou me acalmar, mas eu gritei, movi os braços, e quando ela tentou gentilmente abaixar meu braço, eu a golpeei. Assim como havia batido em uma garota em um jogo de softball após a morte da minha mãe.
Segundo ela, Nina estava em pé perto da escada, e o golpe a fez cair. Ela disse que eu simplesmente peguei minhas coisas e saí, em vez de ajudá-la. Contou que já a tinha agredido antes, mas que não havia contado ao meu pai porque achava que eu estava passando por um momento difícil e queria melhorar, mas agora não conseguia mais suportar. Já não se sentia segura em sua própria casa. Não sei mais o que ela disse ou quanto tempo passou construindo sua mentira, mas em vez de apagar as velas à meia-noite, me disseram para pegar o que restava das minhas coisas e sair. Meu pai disse que não faria sua esposa viver com medo na própria casa, quando tudo o que ela estava tentando fazer era me ajudar, e que ele já nem me reconhecia mais. Disse que pagaria meu último semestre do ensino médio, mas, depois disso, estava tudo acabado. Como eu claramente não queria ficar perto deles, ele não me obrigaria a permanecer. Meu presente de aniversário de 18 anos foi ser deserdada, enquanto Nina provavelmente se tornava a única beneficiária dos milhões do meu pai. Não nos falamos desde então. Ele não foi à minha formatura do ensino médio, e eu deixei de esperar que ele aparecesse na formatura da faculdade. Consegui uma bolsa de estudos de Softal, graças a Deus, embora tenha tirado um ano sabático para trabalhar e economizar, cobrindo tudo o que não era coberto pela bolsa. Minha melhor amiga transferiu-se para uma faculdade em outro estado, então, quando me formei, consegui um pequeno apartamento para mim e me virei sozinha desde então. Eu queria ser advogada, mas como não posso pagar a faculdade de direito neste momento, trabalho como assistente jurídica. Agora, mal posso bancar meu estilo de vida, e meu pai provavelmente é minha única saída para pagar essas contas. Não sei se ele me ajudará ou mesmo se vai responder, e não quero contatá-lo apenas para ser rejeitada. Não acho que aguentaria. Mas neste ponto realmente não tenho outra escolha. Então aqui estou presa, tentando encontrar uma maneira de sair desse problema. Por favor, se alguém tiver algum conselho, estou aberta a ouvir. Atualização 1. Eu consegui. Foi difícil, exaustivo e senti que ia chorar ou gritar a cada segundo, mas fiz. Entrei em contato com meu pai há uma semana. Li todos os comentários, assisti a cada vídeo legal e médico que tinha alguma relação com a minha situação, e soube que contactá-lo era minha única opção. Uma das pessoas que me escreveu por mensagem direta resumiu da melhor maneira: eu não tinha nada a perder e tudo a ganhar. Bem, talvez eu tivesse algo a perder, a parte do meu coração que não se partiu há 5 anos. Mas considerando as circunstâncias, eu não estava em posição de ser delicada sobre isso. Foram 3 dias horríveis, cheios de estresse, nos quais mal dormi e quase não fiz outra coisa a não ser verificar as mensagens no celular e, ironicamente, jogá-lo do outro lado da sala para evitar olhá-lo repetidamente. No 4º dia, finalmente chegou uma resposta. Ele concordou em almoçar comigo. Nos encontramos em um café elegante perto do escritório dele, onde tudo era muito caro. Mesmo assim, pedi um café só para ter algo em mãos enquanto esperava ele descer. Eu estava tão nervosa que podia sentir isso fisicamente. Não tinha outra opção. Talvez ele tenha acreditado nas palavras de uma mulher que mal conhecia, ao invés das de sua própria filha, mas ele ainda era minha única opção. Toda a dor, raiva, confusão e cada outra emoção que eu tinha guardado durante 5 anos tentaram aflorar. Quase vomitei quando ele entrou pela porta, mas não o fiz. Apenas nos olhamos por um momento. Levantei-me, trocamos mais alguns olhares e então nos sentamos. Nenhum dos dois falou enquanto ele pedia seu café e almoço. Quando finalmente trouxeram a bebida dele, decidi quebrar o silêncio. Não lembro de todos os detalhes, então lamento não poder dar uma transcrição exata, mas basicamente fui direto ao ponto. Não planejava lidar com a tempestade de emoções que vê-lo desencadeava, então fui o mais direta possível. Disse que precisava de dinheiro, expliquei o motivo e prometi que devolveria assim que pudesse. Ele pareceu afetado quando mencionei que tinha sofrido um acidente e tentou perguntar mais detalhes, mas eu mantive a conversa breve, sem ser rude. Não sei se foi pena, indiferença ou algum instinto paternal latente, mas ele disse que estava disposto a usar o fundo universitário que havia reservado para mim, o qual nunca usei, para cobrir todas as minhas despesas médicas. Ele realmente aceitou. Obviamente, agradeci. Não tenho certeza se me senti grata ou irritada quando, naquele momento, ele recebeu uma chamada do trabalho dizendo que precisavam dele no escritório. Ele levou o sanduíche para a viagem e foi embora para o trabalho. Suponho que não importa. Isso é algo bom. Deveria estar feliz, certo? Atualização 2. O fundo universitário se foi. Está vazio sem dinheiro, exceto por algumas centenas de dólares, o que mal ajudará com as despesas médicas. Essencialmente não há mais nada na conta. Há 3 dias eu estava cheia de emoções contraditórias, mas uma dessas emoções era a esperança. Tinha esperança porque, pelo menos por um momento, parecia que algo finalmente tinha dado certo. Meu pai me ligou hoje cedo para almoçarmos novamente, no mesmo café.
Ele parecia mais sério do que o habitual, mas já não sei o que é habitual. Talvez agora ele simplesmente soe assim quando fala comigo. Quem sabe? Cheguei primeiro. Mais uma vez pedi outro café caro e até queimei a língua tentando me manter ocupada, qualquer coisa para não pensar demais. Desta vez não estava tão ansiosa porque ele já tinha aceitado me ajudar. Mas então os "e se" começaram a surgir. E se ele tivesse mudado de ideia? E se tivesse falado com Nina e ela o tivesse convencido a não me ajudar? Coisas típicas que surgem quando você está mais cheia de dúvidas do que de certezas. Então ele chegou. Desta vez não pediu café. Simplesmente me disse que a conta estava vazia. Fiquei paralisada por um momento. Pensei que ele poderia estar me acusando de ter retirado o dinheiro, então comecei a me defender. Mas em seguida percebi que isso não fazia sentido, porque eu nunca toquei na conta e nem sequer tinha acesso a ela. Confusa, perguntei se ele havia movimentado o dinheiro ou se sabia o que tinha acontecido. Parece que era uma conta de poupança regular, não um fundo universitário dedicado, pois ele não sabia muito sobre isso quando a abriu e nunca se deu ao trabalho de criar um fundo educacional adequado. Ele me assegurou que sabia que eu não tinha mexido no dinheiro, já que nunca tive acesso à conta. Disse que planejava ir ao banco amanhã para investigar, mas quis me avisar pessoalmente antes disso porque, em suas palavras, só queria me ver novamente. Fiquei congelada, tentando processar tudo o que ele acabará de dizer. Permaneci ali, agarrada à minha xícara como se fosse um salva-vidas. Ele me disse que ainda cobriria minhas despesas médicas e me garantiu que eu não precisava me preocupar. Naquele momento recebi uma chamada do trabalho e saí correndo, grata por uma desculpa para ir embora, pois sabia que no momento em que eu me descongelasse, começaria a fazer acusações. E você sabe quem é a única pessoa com acesso à conta bancária do meu pai? Sua esposa. Ela sempre teve finanças compartilhadas com minha mãe, então por que não teria com Nina? Eu não queria sentar lá e dizer em voz alta o que eu pensava que poderia ter acontecido com o dinheiro, pois precisava da ajuda dele. Talvez também porque não queria que meu segundo encontro com ele em 5 anos se transformasse em uma briga. Então, simplesmente fiquei quieta e fui embora. Atualização 3. Muita coisa mudou desde minha última atualização. Partes de mim que estavam quebradas agora se sentem um pouco mais inteiras do que estiveram em anos, e partes de mim que pensei que estavam curadas foram reabertas. Meu pai apareceu na porta da minha casa, chorando, implorando para que eu contasse o que realmente aconteceu na noite antes do meu 18º aniversário, há 5 anos. Ele descobriu que a conta do fundo universitário havia sido esvaziada ao longo de 5 anos, começando uma semana após o meu aniversário de 18 anos. Ele iniciou uma investigação completa de todas as suas contas, com a ajuda de seu contador, e descobriu que o dinheiro havia sido transferido diretamente para uma conta que ele abriu para minha madrasta. Descobriu-se que uma semana após o meu aniversário de 18 anos, ela foi a um brunch com as amigas e pagou com o cartão de crédito. Ela também encomendou um bolo personalizado no dia anterior, com uma fatura que mostrava a mensagem no bolo, sem mimada. Cada centavo do fundo universitário foi para a conta dela e foi usado para pagar cartões de crédito que ela havia aberto sem que ele soubesse. Meu pai admitiu que cometeu erros há 5 anos, mas agora só precisava saber o que realmente aconteceu. Então, contei a ele. Disse que havia passado pela casa naquela manhã para pegar o que restava das minhas coisas. Minha madrasta estava em casa, como sempre. Nem sequer nos olhamos, entrei, peguei minhas coisas e saí. Não brigamos naquele dia. Definitivamente não a golpeei e ela não estava perto das escadas. Até lhe disse que, embora soubesse que eu estava passando por um momento difícil, ainda não entendia como ele poderia ter ficado do lado dela sem sequer me ouvir. Ele se desmoronou completamente, soluçando nas mãos e se desculpando repetidamente. Disse que só se casou com ela porque ela sempre lhe dizia o quanto eu parecia maravilhosa quando ele falava de mim. E quando quis ter filhos, pensou que estava me dando uma mãe para me ajudar a deixar de sofrer. Mas as coisas só pioraram. E como eu continuava descontando, ele sentiu que não poderia desculpar-me por machucar alguém fisicamente, então me deixou ir. Ele explicou que com minha bolsa de estudos, a faculdade estaria coberta e talvez o espaço fosse o que ambos precisávamos. Eu também comecei a chorar, e simplesmente ficamos ali, chorando e desabafando sobre tudo o que passamos. A tempestade de emoções que eu tinha reprimido por tanto tempo finalmente saiu. Quando nos acalmamos, ele ainda estava lá e determinado a consertar tudo. Perdi 5 anos com meu pai por causa de Nina. Ela tomou o que deveria ter sido minha celebração de entrada na vida adulta e transformou-a em uma expulsão da família, da qual ela nunca deveria ter feito parte. Não sei exatamente em que ponto eu e meu pai estamos agora, mas uma coisa é clara para ambos: Nina tem que ir embora. Atualização 4. Então, levei uma semana para planejar minha vingança, e aqui estou eu. Talvez pudesse ter dado mais tempo, mas a oportunidade perfeita surgiu.
Não sei se o universo finalmente estava ao meu lado ou se estava compensando por tudo que me fez passar, mas não pretendia ignorar um presente dos deuses tão facilmente. Ontem foi o 29º aniversário de Nina, seu aniversário dourado. Isso significa que ela completou a mesma idade do dia em que nasceu. Ela nasceu no dia 29, então esta era sua celebração única na vida. É poético, não é? Finalmente vou me vingar no aniversário dela, depois de ela ter destruído o meu. Nos primeiros dias da nossa semana de planejamento, nos concentramos principalmente em dar tempo para o advogado do meu pai colocar tudo em ordem. Enquanto isso, Nina continuava ocupada planejando sua grande festa de aniversário às custas do meu pai. Durante todo esse tempo, ele não deu nenhuma indicação de que algo estava errado. Alguns dias antes da festa, ele saiu para uma viagem de negócios inadiável, supostamente a pedido do dono da empresa. Nina ficou irritada, mas não podia reclamar muito do homem que financiava seu estilo de vida. Durante a viagem, meu pai ficou em minha casa. Tivemos a ajuda do melhor amigo dele, tio Kel, que foi para a escola com meu pai e minha mãe, e sua esposa, tia Linda. Cresci chamando-os de tio e tia, mas perdi contato com eles depois que fui deserdada. Eles ficaram encantados em me ver novamente, e a tia Linda detesta Nina. Foi por isso que eles se afastaram do meu pai, então estavam mais do que dispostos a apoiar nosso plano. O dia da festa chegou e enquanto meu pai e eu ficamos em casa, o tio Kel e a tia Linda foram à festa de Nina. Eles eram alguns dos amigos mais próximos do meu pai, então, claro, estavam convidados. Como planejado, quando todos se sentaram para comer, o tio Kel levantou-se para fazer um discurso. Ele pegou o telefone e disse a todos que meu pai havia escrito um discurso para que ele lesse em homenagem a Nina, já que não podia estar presente. A tia Linda gravou tudo. O discurso começou de forma leve, mencionando quando meu pai e Nina se conheceram e quando se casaram. Em seguida, ele mencionou meu nome, descrevendo como Nina disse que eu a havia agredido e como, para protegê-la, ele me afastou de sua vida. Naquele momento, o clima na sala ficou desconfortável, mas metade das pessoas ali eram amigas do meu pai e do tio Kel, então ninguém ousou interromper. Nesse ponto, o tio Kel fez uma pausa, tirou um pequeno pacote embrulhado e o entregou a Nina, dizendo para esperar até o final do discurso para abri-lo. Ele disse que era um presente do meu pai. Ela parecia confusa, mas animada, provavelmente pensando que o discurso terminaria com algum tipo de joia ou algo do tipo, algo que uma caça-fortuna como ela adoraria. Então, o tio Kel leu o restante do discurso, contando a uma sala cheia de pessoas próximas a Nina como meu pai havia descoberto a verdade, como ela o manipulou para se voltar contra mim, e detalhou tudo o que havia sido descoberto até então. O fundo universitário vazio, o dinheiro roubado, as mentiras. Nina ficou paralisada como eu tinha ficado na semana anterior, e a sala estava chocada demais para interromper. O tio Kel continuou, explicando que meu pai finalmente entendia o que havia acontecido e que por isso escolheu aquele presente para ela. Pediu que ela o abrisse. A julgar pela expressão de horror em seu rosto no vídeo, ela o fez. Dentro do pacote estavam os papéis do divórcio. Meu pai entregou a ela os papéis de divórcio na frente de todos os seus convidados. Nina passou de paralisada a furiosa, gritando como uma louca, especialmente quando um de seus amigos mostrou a ela a foto que meu pai acabará de postar dos dois juntos. E é aí que a gravação da tia Linda termina, assim como este capítulo da minha vida. Atualização 5. Se você nunca viu meu perfil antes, talvez queira ler minhas últimas postagens neste subreddit antes de continuar, mas se você tem acompanhado minha história, olá, já faz um tempo. Hoje escrevo de um lugar muito melhor mentalmente do que quando postei pela primeira vez. Se você só quer saber como tudo terminou, aqui está a versão curta. Agora estou livre de dívidas com todas as minhas contas médicas pagas. Meu pai cobriu tudo, incluindo algumas consultas de acompanhamento para garantir que tudo estava se curando bem. Falando do meu pai, pela primeira vez em muito tempo, ele está oficialmente solteiro. E é aí que entra a parte dramática desta atualização. Após a revelação na festa de aniversário, meu pai, é claro, quis pedir o divórcio. Contudo, durante o processo, descobriu-se que Nina, agora oficialmente não mais minha madrasta, não só tinha antecedentes de roubo, como a maior parte fazia parte de um registro juvenil selado, mas também havia feito algo muito parecido com o que fez ao meu pai com outro homem anos antes. Ela não se casou com ele, mas quase arruinou o pobre homem. Não sei que idade ele tinha na época, mas ele era muito jovem. Diante de seu histórico, o casamento com meu pai foi anulado. Então ela não só deixou de ser minha madrasta, como legalmente nunca foi. Infelizmente para ela, a anulação significava que ela não tinha direito a nenhum centavo de pensão. Ela não trabalhava há anos e as dívidas de cartão de crédito que acumulou enquanto gastava o dinheiro do meu pai a deixaram arruinada e com uma grande dívida.
Meu pai não ia pagar nada disso para ela, e não é surpresa que ela não tenha mais amigos a quem recorrer para pedir dinheiro. Ela abandonou seus verdadeiros amigos e familiares quando ficou rica, e todas as pessoas ao seu redor eram apenas amigas de conveniência, aproveitando-se do dinheiro do meu pai. Nem sei onde ela está morando agora, foi expulsa logo após a festa de aniversário. Quanto ao meu pai e eu, bem, estamos muito melhores. Não estamos exatamente como éramos quando eu era criança. Há muito a recuperar e muito tempo a compensar, mas passo a passo, estamos chegando lá. Atualização 6. Eu mal posso acreditar no que descobri esta semana. Depois de anos me perguntando o que realmente aconteceu no dia em que Nina me acusou, finalmente tenho a resposta. Por muito tempo, pensei que o olho roxo que ela exibiu era maquiagem. Parecia a explicação mais lógica, especialmente conhecendo-a. Era exatamente o tipo de truque que eu esperava de alguém como ela, alguém que manipulava a qualquer custo. Mas depois de me reconectar com meu pai e falar sobre tudo, surgiram detalhes que me fizeram duvidar dessa teoria. Meu pai me contou algo que ela não poderia ter falsificado tão facilmente. O olho roxo dela mudava de cor com o tempo, como acontece com um hematoma real, passando de um tom profundo e escuro para um amarelado e esverdeado à medida que cicatrizava. Poderia alguém se maquiar todos os dias com tamanha precisão e realismo, especialmente convivendo com meu pai? Pois descobri que não era maquiagem. A verdade é muito pior e mais surreal do que eu imaginava. Nina fez isso intencionalmente. Isso mesmo, ela se certificou de ter um olho roxo autêntico, pedindo a uma das suas amigas para lhe dar um soco no rosto. Ainda me parece incrível descrever isso, mas essa foi a estratégia dela para garantir que a acusação contra mim fosse totalmente convincente. Ela tinha que manter o plano em pé, não importava até onde tivesse que ir, mesmo que isso significasse suportar um golpe no rosto. É difícil imaginar a mentalidade de alguém que chega a esses extremos. A ideia de ficar parada, esperando que alguém me golpeie e me deixe enjoada. Se eu visse um golpe se aproximando, mesmo em uma situação planejada, acho que a última coisa que eu faria seria ficar parada. Provavelmente tentaria me proteger ou fazer qualquer outra coisa, menos permanecer imóvel. Mas assim era o nível de desespero dela para levar sua mentira adiante. Como eu descobri tudo isso? Essa é a melhor parte. Sabemos disso porque a amiga que lhe fez esse favor revelou a história toda. É surpreendente o quão rápido as pessoas que você considera próximas se viram contra você quando o dinheiro acaba. Essa falsa amiga vinha chantageando Nina, exigindo dinheiro regularmente depois de ver o quanto ela estava gastando da fortuna do meu pai. Claro que Nina dava o dinheiro, mas não do próprio bolso, tirava do bolso do meu pai para sustentar sua mentira. Quando tudo desmoronou e Nina ficou sem fundos, essa amiga decidiu contar tudo por vingança, por não conseguir mais obter dinheiro dela. Quando meu pai descobriu isso tudo, já que a amiga foi até ele para confessar, ele disse tudo o que pensava, exceto que ela era bonita, o que é compreensível, considerando que essa amiga também fez parte do plano cruel de Nina. Atualização 7. Parece que Nina voltou a aprontar, mas desta vez ela cruzou uma linha que eu nunca imaginei. Hoje fiquei sabendo que ela foi presa por causa de uma de suas trapaças, embora, claramente, esta não seja a mesma mulher calculista de antes. Desta vez foi um ato de puro desespero, como um animal encurralado e sem um plano claro. Parece que ela tentou enganar um homem mais velho, de uns 60 ou 70 anos. Não sei se eles se encontraram em um bar ou em uma cafeteria, mas ela conseguiu ganhar sua confiança o suficiente para que ele a deixasse entrar em sua casa. O plano dela era dopá-lo com pílulas para poder roubá-lo enquanto estivesse inconsciente. Até agora, o modus operandi dela era diferente. Sempre escolhia homens com dinheiro e sua estratégia era casar com eles, sugando sua riqueza lentamente, como uma sanguessuga que se prende à pele. Esse ato foi completamente diferente e ilegal. Deveria ser ilegal casar-se com alguém por dinheiro, mas ao que eu saiba não é. Para seu azar, o homem acordou e tinha provas suficientes para incriminá-la. É difícil entender como Nina pôde cair tão baixo, passando de suas táticas habituais de manipulação emocional a um crime direto de roubo. Desta vez, não é apenas um golpe no qual ela fingia amar alguém enquanto, na verdade, só amava seu dinheiro. Estamos falando de um crime sério, de aproveitar-se de um homem idoso para roubá-lo enquanto ele estava inconsciente. O pior é pensar no que poderia ter acontecido se as pílulas que ela deu a ele tivessem um efeito adverso na saúde do homem. Ela sequer pensou nisso ou simplesmente não se importou. Felizmente o homem está bem, e Nina só enfrenta acusações de roubo, o melhor que poderia ter acontecido a ela, dadas as circunstâncias. A situação poderia ter terminado de forma muito pior, mas pelo menos terminou com Nina atrás das grades, o que é um alívio para a sociedade e para nós. O que você achou dessa história? Fique à vontade para deixar seu comentário para que o Moi saiba. Agora vamos juntos para a próxima história. História 2.
Descobri que minha esposa estava tendo um caso com o melhor amigo da nossa filha, que morava conosco quando sua mãe estava na reabilitação. Ela foi pega quando peguei emprestado seu laptop. Olá. Sou um homem de 45 anos e nunca pensei que escreveria algo assim. Estou usando uma conta temporária porque alguns membros da família usam o Reddit. Usarei nomes falsos para todos os envolvidos. Provavelmente isso vai ser longo, mas preciso colocar tudo para fora. Estou casado com a Sarah há 23 anos. Nos conhecemos na faculdade, ela estava estudando para se tornar professora e eu estava me formando em gerenciamento de construção. Nos casamos logo após a formatura, e todos diziam que éramos o casal perfeito. Temos 2 filhos maravilhosos, Jéssica, 19 anos, e Mike, 16 anos. Hoje, eu administro minha própria empresa de gerenciamento de construção e a Sarah ensina inglês no colégio local. Jéssica conheceu Tommy, de 19 anos, durante a orientação de calouros. Ele era o garoto quieto sentado sozinho, e Jéssica, sendo a pessoa amigável que é, foi falar com ele. Eles se deram bem instantaneamente. Logo descobrimos o passado de Tommy. Seu pai os abandonou quando ele era bebê, e sua mãe enfrentava problemas com o vício em drogas. Ele passava a maior parte do tempo trabalhando em empregos de meio período ou cuidando da mãe nos dias em que ela não estava bem. Foi Sarah quem primeiro sugeriu que Tommy passasse mais tempo em nossa casa. Ela disse que nenhum adolescente deveria lidar com tanta responsabilidade. Logo, ele estava jantando conosco quase todas as noites. Ele me ajudava nos trabalhos do jardim nos finais de semana, e Sarah o ajudava com suas tarefas de inglês. Ele nos chamava de seus segundos pais, e realmente o víamos como mais um filho. Durante o último ano escolar, a mãe de Tommy foi para a reabilitação, e ele ficou conosco por 3 meses. Sarah fez de tudo para que ele se sentisse bem-vindo, decorou um quarto para ele, comprou roupas novas e o ajudou a se inscrever em faculdades. Jéssica ficou animada por ter seu melhor amigo por perto o tempo todo. Eles não eram românticos, Jéssica sempre dizia que Tommy era como um irmão para ela. Mesmo depois da formatura, quando Jéssica foi para a faculdade em outro estado, Tommy ficou por perto e continuou sendo uma presença constante em nossas vidas. Os primeiros sinais de que algo estava errado começaram há cerca de 6 meses. Sarah começou a mudar sua rotina, passou a ir à academia todas as manhãs em vez de à noite, como de costume. Ela mudou a senha do telefone, algo que nunca tinha feito em todo o nosso casamento. Ela estava constantemente enviando mensagens e sempre segurava o telefone em um ângulo estranho para que eu não visse a tela. Quando perguntei sobre isso, ela disse que estava em um grupo de professores discutindo mudanças no currículo. Depois, notei seu comportamento em relação ao Tommy. Se ele aparecia quando Jéssica estava fora, na faculdade, Sarah o sumia para o nosso quarto ou se mostrava excessivamente amigável com ele. Ela começou a se vestir de maneira diferente quando sabia que ele viria, usando maquiagem nos finais de semana, algo que nunca fazia. Achei que ela só queria se arrumar porque tínhamos visita. No mês passado, notei que ela estava ficando mais tempo na escola. Ela disse que estava ajudando os alunos com as inscrições para a faculdade, o que fazia sentido, já que era aquela época do ano. Uma noite, passei pela escola às 6 da tarde para surpreendê-la com um jantar, mas o carro dela não estava lá. Quando ela chegou em casa às 7h30, disse que tinha estado na escola o tempo todo. Aquela foi a primeira vez, em 23 anos, que a peguei numa mentira direta. Tudo desmoronou na semana passada. Meu laptop quebrou, e eu precisava enviar alguns e-mails de trabalho urgentes. Sarah estava no chuveiro, então usei o laptop dela. Ela esqueceu de sair da conta do Gmail, e havia uma notificação de e-mail de Tommy com o assunto: "Já estou com saudades." Meu coração parou. Sei que não deveria, mas cliquei. O que encontrei me destruiu. Havia centenas de e-mails dos últimos 6 meses. Os primeiros eram inocentes, Tommy pedindo conselhos sobre inscrições para a faculdade e problemas familiares, mas por volta de fevereiro, o tom mudou. Sarah começou a elogiá-lo mais, dizendo quão maduro ele era, como se sentia revigorada ao seu lado. Tommy começou a flertar, e Sarah o incentivava. Em março, já estavam planejando encontros. Primeiro, usaram hotéis, mas depois começaram a se encontrar na escola, depois do expediente, na sala de aula dela. Os e-mails continham detalhes explícitos dos encontros.
Havia fotos anexadas que me deixaram fisicamente enjoado, algumas tiradas em nossa casa, em nossa cama, enquanto eu estava no trabalho. Eles tinham apelidos um para o outro, falavam sobre a conexão entre eles e como que idade era apenas um número. A pior parte foi como falavam sobre mim e Jéssica. Sarah reclamava que eu era entediante, que não a entendia como Tommy. Tommy fazia piadas sobre o quão Jéssica era ingênua, dizendo coisas como que se ela soubesse o que a mãe dela e eu fizemos enquanto ela nos chamava em videochamada. Na semana passada, se encontraram várias vezes, enquanto Jéssica estava em casa para as férias de primavera, aproveitando-se enquanto tínhamos jantares em família. Passei horas revisando tudo, salvando cópias na nuvem. Encontrei uma pasta escondida com mais fotos, algumas de quando Tommy estava no último ano do colégio. Embora nada explícito tenha acontecido naquela época, o progresso era claro. Sarah estava seduzindo, preparando para isso há mais de um ano. Quando confrontei Sarah ontem à noite, ela imediatamente começou a chorar. Não negou nada, mas tentou culpar Tommy, dizendo que ele a perseguiu, que estava vulnerável porque eu trabalhava demais. Então, passou a implorar para que eu não contasse para Jéssica, dizendo que isso destruiria a relação dela com o melhor amigo. Quando mostrei os e-mails em que era ela quem o perseguia, ela desmoronou completamente. Expulsei-a de casa, e agora ela está ficando com a irmã. Ainda não contei para as crianças. Jéssica volta da faculdade neste fim de semana para as férias de verão, e Mike está num acampamento escolar até sexta-feira. Passei as últimas 24 horas alternando entre raiva e apatia. Como contar para minha filha que a mãe dela traiu da pior forma possível? Como contar para meu filho que a mãe não é quem pensávamos que fosse? Tenho uma reunião com um advogado de divórcio amanhã. Salvei todos os e-mails, fotos e recibos de hotel que encontrei. Sei que isso vai destruir nossa família, mas foi Sarah e Tommy que fizeram isso, não eu. Só precisava desabafar antes de enfrentar meus filhos. O mundo deles está prestes a desmoronar, e não posso protegê-los dessa dor. A pior parte é que continuo pensando em todas as vezes que agradeci a Sarah por ser tão gentil com Tommy, por tratá-lo como um filho. Ela o viu crescer, ajudou-o com as tarefas de casa na nossa mesa de jantar. Ela sabia dos problemas familiares dele e usou isso para se aproximar dele. Não entendo como alguém pode fazer isso com sua própria família, com um garoto que ajudou a criar. Não durmo desde que descobri tudo. Toda vez que fecho os olhos, vejo as fotos, os e-mails, as mentiras. 23 anos de casamento destruídos. As lembranças da infância dos meus filhos manchadas, tudo porque minha esposa não conseguiu resistir a um adolescente que confiava nela como mãe. Sei que preciso ser forte para meus filhos, mas, agora, estou apenas tentando passar de hora em hora sem desmoronar. Alguém tem algum conselho sobre como contar para as crianças? Devo mostrar as provas ou apenas contar o básico? Como protegê-los das consequências quando isso se espalhar na nossa comunidade? Atualização 1. Eu quero agradecer a todos pelo apoio esmagador na minha postagem original. As últimas 2 semanas têm sido um pesadelo, mas seus conselhos e palavras gentis me ajudaram a me manter firme pelos meus filhos. Contar a verdade para Jéssica e Mike foi a coisa mais difícil que já fiz. Depois da minha última postagem, liguei para Jéssica na faculdade e disse que ela precisava vir para casa imediatamente, que algo sério tinha acontecido. Ela deve ter ouvido a dor na minha voz, porque dirigiu a noite toda para chegar aqui. Mike tinha acabado de voltar do acampamento de aventura naquela manhã. Eu o sentei na sala de estar, o mesmo lugar onde passamos inúmeras noites em família jogando com Tommy. Eu tinha preparado o que dizer, mas, no momento em que vi seus rostos preocupados, todas as palavras que pratiquei desapareceram. Comecei dizendo que a mãe deles não estava mais morando conosco, que eu havia descoberto algo muito sério. Jéssica imediatamente perguntou se era por causa de outro homem. Quando assenti, ela perguntou quem. No momento em que eu disse, Tommy, ela começou a balançar a cabeça em negação. Eu hesitei sobre mostrar as evidências para eles, mas Jéssica exigiu ver. Mostrei alguns dos e-mails menos explícitos primeiro. Mike apenas ficou ali, completamente em silêncio, enquanto Jéssica lia tudo. Suas mãos tremiam tanto que ela mal conseguia segurar meu laptop. Quando chegou às partes onde eles zombavam dela, onde Tommy brincava sobre os encontros secretos deles durante as visitas dela nas férias de primavera, ela desmoronou completamente.
Ela começou a gritar como eles puderam, repetidamente, jogou o laptop de lado e começou a andar pela sala. Ela tentou ligar para Tommy ali mesmo, mas foi direto para a caixa postal. Ela deixou mensagem após mensagem, cada uma mais desesperada e cheia de raiva que a anterior. Mike finalmente reagiu, segurando a irmã e a abraçando enquanto ela chorava. Ele ainda não tinha dito uma palavra, apenas a segurou. Aquela noite foi um caos. Sarah continuou tentando ligar e mandar mensagens para todos nós. Ela apareceu em casa por volta da meia-noite, batendo na porta e chorando, dizendo que precisava se explicar. Jéssica desceu e abriu a porta, o que me assustou no começo, mas então ouvi ela dizer para a mãe: "Vá ficar com seu namorado adolescente. Você é nojenta. Ele tem a minha idade, mãe. A minha idade." Ela bateu a porta com tanta força que um quadro caiu da parede. No dia seguinte, as coisas pioraram ainda mais. O celular de Jéssica tocou durante o café da manhã, era Tommy finalmente respondendo. Ela leu a mensagem dele em voz alta para nós, com a voz trêmula de raiva. Ele tinha escrito uma longa mensagem confusa sobre como ele e Sarah haviam se conectado em um nível mais profundo, como o amor deles era real e transcendente. Ele afirmou que nunca quis machucar Jéssica, que simplesmente aconteceu, mas que ele e Sarah estavam destinados a ficar juntos. Ele até teve a audácia de dizer que esperava que ainda pudessem ser amigos algum dia. Jéssica postou capturas de tela da mensagem dele no grupo de amigos. Em poucas horas, todos sabiam. Amigos em comum começaram a enviar mensagens de apoio para Jéssica, compartilhando histórias de vezes em que tinham visto Sarah e Tommy juntos e acharam que algo parecia estranho. Uma amiga admitiu que os viu no Hampton há apenas 3 dias, mas achou que Tommy estava apenas ajudando Sarah a carregar materiais escolares, porque os viu entrando com sacolas. A notícia se espalhou pela nossa comunidade como um incêndio. A irmã de Sarah me ligou, horrorizada. Aparentemente, Sarah só tinha contado para ela que foi um erro com um homem mais jovem. Ela não mencionou que era Tommy, o melhor amigo de Jéssica. Quando descobriu a história completa, ela expulsou Sarah de casa. Foi então que as coisas ficaram ainda mais distorcidas. Sarah se mudou para a casa de Tommy e da mãe dele. Sim, você leu certo. A mãe de Tommy, que ajudamos a entrar na reabilitação, que confiou seu filho a nós, agora está hospedando o caso de minha esposa. Ela me ligou ontem para explicar. Ela disse que Sarah e Tommy eram adultos e que o amor deles era lindo, e que eu deveria ficar feliz por Tommy finalmente ter uma verdadeira figura materna em sua vida. A ironia dessa declaração me deixou fisicamente enjoado. A escola onde Sarah ensina soube da situação. Alguém, não eu, relatou que ela estava levando Tommy para sua sala de aula após o expediente, enquanto ele ainda era aluno. Embora supostamente nada físico tenha acontecido até depois da formatura, a diretoria da escola iniciou uma investigação. Sarah foi suspensa enquanto aguardam os resultados. Jéssica tem sido incrível durante tudo isso. Apesar da própria dor, ela assumiu a responsabilidade de ajudar com Mike, que ainda quase não fala. Ela está cozinhando, ajudando-o com as tarefas e tentando manter alguma normalidade. Mas eu a ouço chorando em seu quarto à noite. Ela teve que explicar para seus professores universitários por que precisa terminar as provas finais remotamente. Imagine ter que dizer aos seus professores que sua mãe está dormindo com seu melhor amigo. Mike finalmente quebrou o silêncio ontem. Ele me perguntou se isso significava que ele teria que ver Tommy nos feriados agora, se Tommy iria ser seu padrasto. Depois, ele vomitou. Ele está se recusando a ir à escola porque alguns alunos descobriram e estão fazendo piadas. Estou deixando ele ficar em casa enquanto tentamos resolver tudo. Sarah continua tentando falar com as crianças. Ela envia longos e-mails pedindo desculpas, dizendo que nunca quis que isso acontecesse, que ainda os ama. Jéssica configurou um filtro de e-mails para enviá-los direto para a lixeira. Mike apenas os apaga sem ler. Ambos estão em tanta dor, mas estão tão zangados que ainda não conseguem processar o sofrimento. Encontrei-me novamente com meu advogado hoje. Dada a suspensão de Sarah do trabalho e as provas de que ela usava a propriedade da escola para seus encontros, ele acha que temos um caso forte para a custódia total de Mike. Eu nem reconheço mais a mulher com quem me casei. Como alguém passa de ajudar um adolescente com problemas a fazer a lição de casa para dormir com ele, escondido da própria família?
Os próximos meses vão ser um inferno enquanto navegamos pelo divórcio e os arranjos de custódia, mas, neste momento, meu único foco é ajudar meus filhos a superarem isso. Eles não pediram por nada disso, mas estão pagando o preço mais alto pelas escolhas egoístas da mãe. Atualização 2. A situação ficou ainda mais complicada do que eu poderia imaginar. O que pensei ser uma única traição se revelou parte de um padrão maior, e as revelações só pioram. A irmã de Sarah veio me ver no último fim de semana, depois de expulsá-la de casa. Ela decidiu revisar algumas das coisas que Sarah havia deixado em sua casa. Ela encontrou o iPad antigo de Sarah, que ainda estava conectado a várias contas. O que ela descobriu a deixou fisicamente doente. Havia mensagens de 2 anos atrás mostrando conversas inadequadas semelhantes com outro aluno, James, que se formou no ano passado. Embora pareça que nada físico tenha acontecido com ele, o padrão de sedução era idêntico: elogios sobre maturidade, ofertas de ajuda extra depois da escola, gradualmente se tornando mais pessoais e insinuantes. A irmã me mostrou capturas de tela de tudo antes de entregar ao conselho escolar. Nessas mensagens, Sarah dizia a James o quanto ele era maduro para a idade, que sua namorada não o merecia, que ela poderia ensinar-lhe coisas que outras garotas da idade dele não poderiam. Isso soa familiar? É exatamente o mesmo método que ela usou com Tommy. Quando James se formou e foi para a faculdade em outro estado, as mensagens pararam. Foi então que ela começou a focar em Tommy. A investigação do conselho escolar descobriu ainda mais coisas. Eles encontraram e-mails que Sarah enviou para Tommy através da conta escolar enquanto ele ainda era aluno. Nada explicitamente sexual, mas várias insinuações, comentando sobre seu corpo depois da aula de educação física, dizendo que sentia borboletas no estômago quando ele visitava sua sala. Ela marcava sessões de tutoria com ele, embora ele já tivesse notas altas em sua disciplina. Eles também encontraram imagens das câmeras de segurança deles na sala de aula depois do expediente, muito antes da formatura. A escola a demitiu imediatamente e está debatendo se devem denunciá-la às autoridades. Embora supostamente nada físico tenha acontecido até depois de Tommy se formar, sua licença de ensino provavelmente será revogada. A notícia se espalhou pela comunidade educacional local, e nenhuma escola quer ter qualquer ligação com ela agora. Tommy procurou Jessica ontem, não exatamente para se desculpar, mas para explicar. Ele admitiu que Sarah havia começado a preparar o terreno desde o último ano dele. Ela encontrava desculpas para tocar seu braço ou ombro, dizer que seus músculos estavam se desenvolvendo bem, dizer coisas como que se eu fosse 20 anos mais jovem. Ele disse que se sentia especial, escolhido. Ela o ajudava com inscrições para a faculdade, comprava roupas novas, dava dinheiro para gasolina, tudo enquanto dizia que ele era diferente dos outros meninos, mais maduro, mais compreensivo. Ele afirma que não se beijaram até uma semana depois da formatura, e que nada mais aconteceu até ele completar 19 anos, mas ele parece estar finalmente percebendo que ela o estava seduzindo há mais de 1 ano. Ele começou a chorar, contando para Jessica como Sarah comparava eles, dizendo que Jessica ainda era uma criança, enquanto ele era um homem de verdade. A manipulação é tão óbvia agora que ele está começando a ver. A reputação de Sarah em nossa comunidade está completamente destruída. A maioria dos nossos amigos bloqueou seu número, até mesmo os próprios pais dela não querem mais falar com ela depois de saberem a história completa. Ela perdeu o emprego, sua licença de ensino está em revisão, e ela nem consegue ir ao supermercado sem que as pessoas cochichem e apontem. Apesar de tudo isso, ela e Tommy ainda estão juntos, morando na casa da mãe dele. Mas as coisas não estão indo bem. Meu vizinho os viu tendo uma briga feia na garagem na semana passada. Aparentemente, Tommy queria ir a uma festa da faculdade com pessoas da sua idade, e Sarah surtou, dizendo que ele estava tentando abandoná-la depois de ela ter sacrificado tudo por ele. Ela está se tornando cada vez mais controladora, ligando constantemente para ele no trabalho, exigindo saber onde ele está e com quem. A realidade da situação parece estar caindo sobre eles. Mike está lutando para voltar à escola. Um professor ouviu alguns alunos fazendo piadas sobre a mãe dele ser uma puma que teve que intervir numa briga. Estamos considerando outras opções de escola para o próximo ano. Jessica está mergulhada nos estudos, mas teve que bloquear a maioria dos amigos antigos, porque muitos deles ainda mantêm contato com Tommy e tentam passar mensagens ou atualizações sobre ele e Sarah. O processo de divórcio está em andamento. Sarah nem contestou meu pedido de custódia total de Mike.
Seu advogado provavelmente a aconselhou a não lutar, pois só pioraria a situação, dada a investigação do conselho escolar. Eu só quero encerrar tudo isso o mais rápido possível para que possamos começar a nos curar. Eu nunca pensei que teria que avisar meu filho adolescente para tomar cuidado com a própria mãe, mas é onde estamos agora. A mulher com quem me casei se foi, substituída por alguém que não reconheço, alguém que poderia seduzir e manipular um adolescente que confiava nela como uma mãe, alguém que poderia trair não só a mim, mas os próprios filhos. Atualização 3. Acho que essa será minha última atualização. O divórcio foi finalizado na semana passada. Sarah não contestou nada, nem a custódia, nem a divisão dos bens, nada. Seu advogado provavelmente a aconselhou que lutar só pioraria a situação, dado tudo que foi revelado sobre o comportamento dela na escola. Eu obtive a custódia total de Mike, com Sarah tendo direito a visitas supervisionadas 2 vezes por mês. Ela nem tentou usar essas visitas até agora, e Mike disse que não iria de qualquer forma. Ele está melhorando agora. Mudamos ele para uma escola particular onde ninguém sabe sobre a situação, e ele entrou no time de basquete. Ele ainda está quieto, mas vejo traços de seu antigo eu voltando. Jéssica está prosperando na faculdade, surpreendentemente. Ela se jogou nos estudos e entrou para a lista de honra do semestre passado. Ela me disse que se concentrar na escola ajuda a não pensar em tudo o que aconteceu. Ela também cortou contato com a maioria dos amigos antigos. Muitos ainda estavam em contato com Tommy e tentavam passar mensagens ou atualizações sobre ele e Sarah. O desenvolvimento mais dramático aconteceu na semana passada. O relacionamento de Sarah e Tommy implodiu espetacularmente. Acontece que Tommy conheceu uma garota na faculdade comunitária, alguém da sua idade. Eles começaram a estudar juntos, e as coisas evoluíram. Sarah descobriu quando mexeu no celular dele enquanto ele dormia, sim, ela se tornou essa pessoa. Segundo a mãe de Tommy, que ainda me dá atualizações achando que está ajudando, Sarah perdeu o controle completamente. Ela jogou todas as roupas dele no jardim da frente, gritando que tinha sacrificado tudo por ele. Os vizinhos chamaram a polícia quando ela começou a jogar o PlayStation e o laptop dele. Tommy só ficou ali, observando sua namorada madura ter um surto completo como uma adolescente. Sarah apareceu na nossa casa naquela noite, bêbada e chorando. Ela ficava dizendo que tinha cometido o maior erro da vida dela, que tinha jogado tudo fora por um garoto bobo. Não a deixei entrar. Mike ouviu ela chorando e apenas aumentou o volume da música. Quando ela não foi embora, chamei a polícia. Ver eles escoltarem a mãe dos meus filhos para fora da propriedade foi surreal. A mãe de Tom me ligou no dia seguinte para dizer que Sarah tinha se mudado e estava morando em um motel barato. Tommy aparentemente está namorando a garota da faculdade agora, e sua mãe admitiu que ela é mais adequada para sua idade. Ela tentou sugerir que talvez Sarah e eu pudéssemos nos reconciliar agora que ela aprendeu a lição. Eu desliguei o telefone. Comecei a sair novamente, bem casualmente, apenas encontros para tomar café com uma mulher que conheci através de um amigo em comum. As crianças sabem e, surpreendentemente, são apoiadores. Jéssica disse que só quer que eu seja feliz, e Mike perguntou se ela era, pelo menos, da idade adequada, o que nos fez rir, embora fosse um pouco triste. Sarah ainda tenta entrar em contato através de membros da família. Ela me enviou um longo e-mail sobre como está fazendo terapia agora, como entende o que fez de errado, como passará o resto da vida tentando compensar. Eu não respondi. Algumas coisas não podem ser consertadas. Algumas traições cortam fundo demais. Ela não pode mais dar aulas. Sua licença foi revogada após a investigação do conselho escolar. Ela está trabalhando como garçonete agora. Aparentemente, ela está dizendo às pessoas que está escrevendo um livro sobre suas experiências. Jéssica disse que isso é típico da mãe, tentando se colocar como protagonista da tragédia dos outros. Estamos todos nos curando à nossa maneira. Mike tem seu basquete, Jéssica tem seus estudos, e eu tenho meu trabalho e meus filhos. Jantamos juntos todas as noites quando Jéssica está em casa, e temos noites de jogos nos finais de semana. Estamos construindo novas tradições, novas memórias, sem Sarah. Às vezes olho para fotos antigas da família e me pergunto como chegamos até aqui. Mas então me lembro que Sarah fez suas escolhas. Ela não apenas traiu, ela seduziu e manipulou um adolescente que confiava nela,
traiu seus próprios filhos e não demonstrou remorso real até que tudo desmoronou. Algumas feridas não cicatrizam, mas aprendemos a viver com as cicatrizes. Estamos fazendo exatamente isso, um dia de cada vez. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrado em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.